O tema da nossa aula hoje é: as decepções fazem parte do crescimento. Amém? Eu gostaria de começar com uma oração. Pai Santo, querido e amado, nós queremos começar essa manhã bendizendo o Teu nome, te agradecendo, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Pai, nós, nas nossas vidas, a gente não consegue entender o caminho que nós temos que trilhar, mas o Senhor enxerga todas as coisas. O Senhor consegue ver muito mais longe do que nós. E o Senhor sabe, Pai, as nossas veredas onde vão dar. Então, Pai, eu quero orar para que o Senhor hoje nos ajude a confiar definitivamente no Senhor, Pai, nos Teus planos, na Tua palavra. Pai, eu oro que cada um de nós possa decidir não dar ouvidos ao demônio, Pai, da dúvida, porque sem dúvida, quando nos falta fé, a gente não consegue fazer nada. Pai, por favor, eu oro tanto que o Senhor esteja comigo essa manhã, para inspirar aqui os meus irmãos, para que cada um possa sair daqui hoje com um plano diferente para a sua vida. Pai, também quero orar pela família do Márcio e da Kátia. A gente teve uma semana de oração, uma semana de súplicas, e foi tão difícil, Pai, aceitar o final dessa história, mas como eu tenho aprendido aqui, Pai, só o Senhor sabe o final de cada uma das nossas veredas. A gente só sabe um pedacinho, mas o Senhor conhece todo o caminho. O Senhor sabe o que é bom e o que é ruim para nós. Então, Pai, eu quero orar para que a gente possa receber aquilo que vem do Senhor, seja para nos disciplinar, para nos ensinar, ou motivo de alegria, que nós como igreja possamos crescer nisso, Pai, crescer em aprender de Ti, não somente as coisas boas, mas também aprender com as decepções, porque elas fazem parte do nosso crescimento. Pai, fica conosco aqui nesse breve tempo que vamos ter, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem nunca se decepcionou profundamente com alguém ou com uma situação, não é verdade? E a pessoa que se decepciona, ela cria um bloqueio para si própria muito forte, e para voltar a pensar e agir da mesma forma que ela agia é muito difícil. Ela cria para si própria uma resistência enorme sobre o assunto pelo qual ela se decepcionou, ou com a pessoa que ela se decepcionou. Você, meu irmão, pessoalmente, você já se decepcionou profundamente ao defender uma coisa com unhas e dentes por muito tempo, e depois desse muito tempo você percebeu que estava errado? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo, e foi horrível. Eu carreguei comigo uma sensação como se eu tivesse perdido uma infinidade de tempo durante vários anos, um desperdício. Mas Deus hoje quer nos ensinar. Eu acredito que hoje Deus ele está trabalhando nos nossos corações para que a gente não tome essas decepções como se fosse uma coisa ruim. Na verdade, as decepções, elas nos ajudam a transformar os nossos corações, amém? Então, eu queria começar lendo com vocês em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1, e vamos aprender aqui um pouco com uma grande decepção que o rei Davi teve, e o que ele fez depois dessa decepção. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora,
os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclague. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e seus homens começaram a chorar, e choraram até ficarem sem forças. As duas mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. Amém? Ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus: o Senhor, devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles, você os pegará e libertará os prisioneiros. Amém? Uma história incrível, né? E uma situação muito difícil que Davi estava passando na vida dele aqui. Eu queria tentar explicar para vocês um pouco o contexto dessa passagem aqui. Davi, nesse momento, ele era fugitivo. E ele vivia morando em cavernas, ele vivia se mudando de cavernas em cavernas, porque havia um outro rei, chamado Saul, que sabia que um dia Davi poderia tomar o lugar dele. Já havia uma promessa, isso já era conhecido por todo Israel. E você imagina um rei, né, preocupado com alguém que vai tomar o seu lugar, e esse rei sendo um rei ímpio, um rei que não estava obedecendo a palavra de Deus. Ele queria matar Davi de qualquer maneira e acabar com esse plano que vinha da parte de Deus. Então Davi, ele tinha uma promessa do sacerdote Samuel, que ele se tornaria rei. E essa promessa, meus irmãos, eu acredito que por muitas vezes, nas dificuldades que Davi enfrentava, dava ânimo, dava coragem para ele. Essa promessa está lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 12. Eu não vou ler para não tomar o nosso tempo, tá bom? Você anota aí, 1 Samuel 16, verso 12. Mas Davi, quando cada dificuldade que Davi atravessava na vida dele, ele lembrava dessa promessa. Não, um dia isso tudo vai terminar. Um dia eu vou me tornar rei e esses problemas vão cair por terra. Eu não sei se vocês, acredito que todos vocês assistiram o filme do Rei Leão, né? Você lembra do rei quando mostrava as terras assim para o filho dele, que o filho dele estava do lado dele e falava: olha aqui, meu filho, está vendo toda essa terra aqui? Isso aqui um dia vai ser seu. E era assim que Davi andava, né? Davi andava, olhava para as dificuldades, mas quando ele olhava para a terra, olhava para as promessas de Deus, ele falava: puxa, eu não preciso me preocupar com isso. Um dia isso tudo vai ser meu e esse problema vai terminar. E Davi, dia após dia, ele tinha essa atitude. Mas aqui, Deus de fato provou o coração do rei Davi. Porque, meus irmãos, enquanto você está doente, ou perdeu dinheiro, ou alguém te ofendeu, você ainda vai, né? Tenteando, você ainda vai levando. Agora, mexeu com família, mexeu com esposa e com filho, o negócio fica complicado. Não é verdade? Nós que somos casados, a gente sabe disso. E tem mais uma coisa aqui importante. Davi, ele não estava sozinho. Davi, ele estava com alguns homens de confiança dele. E esses homens de confiança, Davi foi conquistando ao longo do tempo que ele foi fugindo de Saul. E esses homens de confiança de Davi, eles estavam muito insatisfeitos com o reinado de Saul, com a maneira como Saul lidava com as coisas. Então eles tinham em Davi a última esperança, a última oportunidade de ver uma Israel diferente, um povo diferente,
um povo mais justo, um povo mais temente a Deus, né? E de uma hora para outra, eles viram essa esperança cair por terra. Eles ficaram sem as mulheres deles, sem os filhos deles. E eu queria que você tentasse se colocar nessa situação, porque eles já eram amigos há muito tempo, esses homens e o rei Davi. Mas o que aconteceu aqui, meus irmãos, foi algo tão sério, que acabou o amor entre eles. Os caras estavam já querendo tacar pedra em Davi. Falaram: olha, a culpa é sua. Você que botou a gente nessa furada. Você merece morrer, você é o culpado. E assim, irmãos, a gente, olhando para o contexto dessa escritura, obviamente depois, com a Bíblia, né? A gente não estava lá. A gente percebe que o que está acontecendo aqui? Deus está provando o coração desses homens, preparando eles para batalhas ainda piores do que essa. E eu acredito, meus irmãos, que Deus faz a mesma coisa conosco. Se você hoje está passando por uma decepção, uma situação difícil, algumas vezes a gente é castigado por conta dos nossos próprios pecados, é verdade. Mas algumas vezes, meus irmãos, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando no coração da igreja, amém? E dias melhores virão, eu tenho essa esperança. O texto aqui, o verso 6, fala que Davi ficou numa situação dificílima. Primeiro eles choraram até perder as forças, né? E eu fico imaginando essa situação. Apesar de Davi ser um homem constante, quando ele viu o sofrimento do povo, ele se constrangeu também, ele ficou aflito. A Bíblia fala de algumas passagens que até aconteceu isso com Jesus também. Jesus, diante de um sofrimento, mesmo sabendo que o desfecho daquela história não seria ruim, Jesus, ele se comoveu. Então Davi aqui também se comoveu, entrou, embarcou na onda dos caras, começou a chorar com eles. Mas uma coisa que me chama muita atenção no coração de Davi é porque ele era um homem que perseverava e confiava em Deus, irmãos. É uma coisa... os pecados de Davi, do rei Davi, eles sempre ficaram muito claros na Bíblia. A gente sabe quais são. Mas, por outro lado, a gente consegue ver um homem que persevera, um homem que confia em Deus, um homem com coração humilde. E eu, quando li essa escritura, eu fiquei pensando, irmãos, na minha vida. Houveram momentos muito difíceis na minha vida. Eu fiquei pensando quando eu trabalhava, a Lourdes trabalhava, estava tudo indo bem, a gente tinha uma boa renda juntos, e eu fiquei desempregado por um bom tempo, e logo depois a Lourdes também ficou desempregada por um bom tempo, e o dinheiro começou a acabar, e eu comecei a entrar no desespero, tentando achar uma solução para aquela situação que estava acontecendo. E eu tomei a decisão mais errada que eu pude tomar até hoje. Eu decidi resolver as coisas do meu jeito. E me afastei aos poucos do convívio da igreja, da comunhão dos irmãos. Eu e a Lourdes, nós sempre fomos um casal envolvido com a servidão da igreja. Mas eu lembro que durante esse período eu fui me ausentando aos poucos, fui deixando de ir um domingo, depois fui deixando de ir a 2 domingos, comecei a faltar ao culto de semana, comecei a deixar de ir nos encontros das igrejas em casa, comecei a deixar de participar dos estudos que haviam, pessoas que queriam ser batizadas, e aos poucos, meus irmãos, eu fui deixando a comunhão da igreja. Isso não acontece de uma hora para outra, né? Isso é gradativamente, né? Você vai... E chegou um momento que eu estava indo ao culto uma vez por mês. Alguns de vocês que viveram essa situação comigo, vocês lembram disso? E foi muito difícil para mim e para Lourdes. Eu queria expressar aqui a minha gratidão, na verdade, a todos vocês
que me ajudaram nesse período, mas especificamente eu queria muito expressar a minha gratidão ao Cláudio Porto. Ele foi um grande amigo nesse período. Queria expressar minha gratidão ao Djalma e a Dulce, que nos serviram de todas as maneiras possíveis naquela época, e também ao Manuel e a Emília, que participaram do meu retorno naquele período. E uma coisa, meus irmãos, que foi difícil para mim, foi retomar a confiança em Deus novamente. Porque o que aconteceu comigo não foi uma decepção com algum irmão da igreja. Eu me decepcionei, na verdade, com o próprio Deus. Eu não sei se já aconteceu isso com você alguma vez. Mas na minha cabeça, na minha mente, o que eu achava era que pelo fato de eu ter me entregado durante aquele tempo todo na servidão da igreja, eu tinha direito a que Deus pudesse me conduzir de uma forma bem razoável, uma forma que eu nunca pudesse passar por problemas. E não foi isso que aconteceu, né? Deus me provou mesmo, e foram momentos muito difíceis. E sabe, meus irmãos, o que passou no meu coração, e hoje eu me envergonho desse sentimento, foi, puxa, eu me dediquei tantos anos, fiz tantas coisas para Deus hoje me deixar nessa situação difícil. Olha, irmãos, só não faltou coisas lá em casa porque alguns de vocês ajudaram, porque a coisa ficou preta. Mas é verdade. Mas sabe, meus irmãos, eu vejo tanto o amor de Deus na minha vida, na vida de vários de vocês, como Deus vai trabalhando e conduzindo, né? E não deixa faltar. A gente pode se apertar, mas não falta. Não falta, sempre tem um amigo, sempre tem uma pessoa para nos ajudar. Então, eu queria assim, hoje, irmãos, deixar o seguinte pensamento com vocês. Cada um de nós precisa estar tão afinado com Deus, que se for preciso passar por uma situação como essa novamente, a gente precisa ter o coração de passar. E o que eu percebo é que muitos de nós ficam reticentes com isso, não querem se entregar mais a nenhum tipo de disciplina, não querem entregar mais todo o coração para Deus, não querem evangelizar um pouco mais, não querem sacrificar um pouco mais para Deus financeiramente, sacrificar o tempo, se envolver um pouco mais de coração numa parceria de oração e de discipulado com alguém. Essas coisas eu sei que para cada um de nós, em algum tempo atrás da igreja, foi traumática. Mas, sabe, meus irmãos, eu tenho uma boa notícia para vocês hoje. Duas boas notícias. A primeira delas é o seguinte: o que aconteceu com você uma vez, não necessariamente precisa acontecer de novo. E se acontecer de novo, a boa notícia é que você está mais preparado. E a outra boa notícia é que se aconteceu isso com você uma vez, não quer dizer que tenha que acontecer com seu irmão do mesmo jeito. Que às vezes é isso que a gente faz. Olha, meu irmão, não faz isso porque eu me estrepei, e você vai se estrepar também. E não é assim que Deus trabalha, meus irmãos. Cada um tem uma coisa para acertar com Deus, é pessoal. Deus não trata as coisas assim, de uma maneira padrão. Ele tem um jeito diferente para tratar com cada um de nós. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, voltando aqui para o texto, o plano de Davi aqui, meus irmãos, não era separar esses homens, essa amizade bacana que eles cultivaram durante tanto tempo, mas era para provar o coração desses homens.
Da mesma forma, Deus permite que coisas muito ruins aconteçam nas nossas vidas para construir uma fé mais forte. Não é para separar uns dos outros aqui dentro da igreja. Aqui na igreja é possível que eu e você já tenhamos nos decepcionado com algumas coisas. Mas isso não quer dizer, meus irmãos, que a gente deve mudar de direção, que a gente deve baixar o nível de sacrifício e comprometimento, e muito menos deixar de confiar uns nos outros. Amém? A igreja é uma família. Amém? A igreja é uma família. A igreja, toda vez que eu venho aqui eu falo isso. Existem momentos em que cada um de nós precisa ir para o quarto, botar o joelho no chão e orar sozinho. Eu concordo. Tem coisas que a gente tem que resolver com Deus, pessoalmente e sozinho. Mas a grande maioria das coisas nós resolvemos com comunhão. Abre sua Bíblia e digita e vê, para vocês que são mais virtualizados, né? Você tem celular, coloca lá uns aos outros e você vai ver um monte de escritura que fala uns aos outros, encorajem uns aos outros, fortaleçam uns aos outros, orem uns pelos outros, sacrifiquem uns pelos outros. A maioria das vitórias, das conquistas que a gente precisa ter como igreja, elas são conseguidas por meio da comunhão. Mas como eu vou ter comunhão completamente decepcionado com alguém? Como? Cada um de nós precisa entender que isso é pessoal com Deus. Deus, ele permite que a gente às vezes fique mal mesmo, como eu fiquei, mas a decisão de ficar amargurado ou amargurada e não confiar mais não é do seu irmão, é sua. Você decidiu não confiar mais em ninguém, você decidiu não dar mais um passo de fé, você decidiu não sacrificar mais. Não é um problema do outro, é seu problema com Deus. E é preciso que haja arrependimento. Amém? 1 Coríntios capítulo 12. Já estou terminando, irmãos. 1 Coríntios capítulo 12, verso 26. 1 Coríntios capítulo 12, verso 26. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Amém? Eu tive pensando, quando li essa escritura, não deveria haver espaço nas nossas vidas para termos alegria nas coisas do dia a dia, e essa mesma alegria não ser parte comum com a igreja. Para um pouquinho para pensar, meus irmãos. Se o mundo e o dia a dia me proporciona alegria, cada parte do corpo de Cristo deveria saber se envolver e se alegrar junto. Não é verdade? Como pode, igreja, eu, Marco, decidi deixar o corpo de Cristo para ter paz no mundo? Tem algo errado, meus irmãos. Tem alguma coisa errada. Olha, quando eu fui batizado há 26 anos atrás, nós tínhamos uma piscina dentro do salão. Alguns aqui vão lembrar disso. E no final do culto, as pessoas iam sendo batizadas. 10, 15 batismos, todo domingo, né? E eu, cristão, eu estava estudando a Bíblia ainda, e eu olhava para aquilo, eu falava, uau, que igreja incrível! Puxa vida, eu quero ser batizado logo, eu quero ser o próximo. E eu olhava para aquilo, eu achava maravilhoso. E a pergunta é: ainda é maravilhoso, irmão, para você ver os batismos ao final do culto? Isso veja bem, irmãos, tudo que nós fazemos, tudo que nós sacrificamos, tudo que nós vendemos lá na cantina,
tudo que o que a livraria faz, tudo que o Ministério das Crianças faz é para buscar e salvar o perdido. Eu tenho plena convicção que se no coração do Senhor a cota já tivesse se esgotado, Ele mandaria Jesus e acabou a história. Acabava a história. Se ainda estamos aqui é porque ainda tem trabalho para ser feito. Ou você acredita que a gente vive nós temos um país completamente puro e santo? Apesar de evangélico, todo mundo é puro, todo mundo fala a verdade, todo mundo... Será que é assim? Eu acho que não, eu acho que a gente tem trabalho pra caramba. Não que nós sejamos perfeitos. A diferença entre um cristão e o ímpio é que o ímpio vê as coisas erradas e não muda, e continua errado. O cristão, ele se esforça para mudar. O cristão, ele olha para a vida dele e fala: eu não posso continuar vivendo dessa forma. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Então a pergunta é: onde foi, irmãos, que nós nos perdemos? Que tipo de decepção seria capaz de romper com a alegria que cada um de nós tínhamos? Será que o problema é a igreja? Ou será que sou eu, com os meus medos e meus receios, que eu acabei construindo um bloqueio que impede das pessoas me ajudarem? A boa notícia é que, olhando para o texto, olhando para as atitudes de Davi, apesar desse perrengue que ele passou, olha como terminou a história. 2 Samuel, capítulo 2. 2 Samuel, capítulo 2, verso 2. Davi não desistiu dos planos que o Senhor tinha para a vida dele, amém? Davi não permitiu que a decepção tomasse conta da vida dele. 2 Samuel capítulo 2, verso 2. Então Davi foi para Hebrom, levando consigo as suas duas esposas. Uma era Ainoã, da cidade de Jezreel, e a outra era Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. Davi também levou os seus soldados com suas famílias, e eles ficaram morando nas cidades vizinhas de Hebrom. Aí os homens de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi como rei de Judá. Amém? E olha que coisa incrível que aconteceu. Davi, ele não somente foi rei de Judá, mas Davi se tornou rei de Israel. Desde a saída do Egito, meus irmãos, que o povo não esteve tão unido como ele estava agora. Davi tinha um plano muito maior para a vida dele e para a vida dos israelitas. Se você quiser ler sobre isso, eu não vou ler para não tomar o nosso tempo, está lá em 2 Samuel, capítulo 5, dos versos 1 a 12. Mas esse trecho fala que Davi se tornou rei de Israel. Deus usou a vida de Davi para construir unidade no coração dos israelitas novamente, e novamente eles se tornaram um só, amém? E da mesma forma, meus irmãos, Deus hoje tem um sonho para as nossas vidas, que a gente seja uma só mente, um só coração, que a alegria, sabe, de ver as pessoas serem batizadas, serem salvas, seja restaurada nos nossos corações. Nada é mais importante do que o batismo, irmãos. Essa é a minha convicção, foi isso que eu aprendi. Tudo que nós fazemos aqui é para buscar e salvar o perdido. Ajudar os pobres é importante? É importante. Cuidar das crianças é importante? É importante. Ajudar as pessoas financeiramente é importante? É importante. Jesus fez isso de montão. Se você pegar os evangelhos, foi o que ele mais fez. A pergunta é: as pessoas que receberam isso de Deus voltaram? Quantas que voltaram com o coração agradecido e resolveram seguir Jesus? Poucas pessoas. Então, para mim está muito claro que hoje o que Deus quer de cada um de nós é que a gente lide com essa amargura que muitos de nós temos nos nossos corações.
de novo, somos uma família. E uma família incrível. Sabe, irmãos, eu queria terminar dizendo uma coisa que eu tenho pensado. Quando você lê em Apocalipse, as cartas para as igrejas do Apocalipse, você percebe que as igrejas, elas não são iguais. Cada uma das igrejas tem peculiaridades diferentes. Algumas precisavam restaurar o compromisso da fé, outras tinham que sacrificar mais. E eu fiquei pensando, na nossa igreja, qual é a marca registrada da nossa igreja? Qual foi a marca e qual é a marca registrada da Igreja de Cristo? Sabe o que eu descobri? São os relacionamentos. Você já percebeu quando alguém é batizado, o que a pessoa que vem aqui fala? O que causou impacto nela? Puxa, eu fui recebida tão bem, eu fui abraçada. Irmãos, eu não quero falar isso por orgulho, mas não é toda igreja que é assim. Não é toda igreja que é assim. Temos coisas para mudar. Tem áreas que nós precisamos mudar, com certeza. Mas na área do relacionamento, puxa vida, nossa igreja sempre foi forte. E o que eu tenho percebido, irmãos, é que por conta dos medos, dos receios, das decepções, essas coisas estão se perdendo. E não podem se perder, irmãos. Não podem se perder. O relacionamento é a marca registrada da Igreja de Cristo e é a marca registrada de Jesus. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que isso tenha te ajudado. Eu queria chamar o Ribamar aqui para a gente terminar com uma canção. E eu queria pedir para vocês, por favor, se colocarem de pé. E durante a canção, eu queria que vocês pensassem na letra dessa canção. Essa letra fala exatamente sobre isso que nós estudamos hoje de manhã. Então que você reflita na letra e logo depois que o Ribamar terminar de cantar, o nosso culto está encerrado. Amém? Obrigado, irmãos. Obrigada, Marta.